Glória a Deus, vamos continuar com o tema Permita cada um ser feliz à sua maneira, parte 2. Minha Bíblia está aberta aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, ou seja, regozijai-vos, decida que a alegria do Senhor é a tua força, amém? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Amados irmãos, será que Paulo na prisão, por um pouco de tempo, pois essa vida é uma passagem, somos peregrinos e forasteiros. Logo seremos diante do Senhor, e tudo que passamos aqui por amor ao Senhor e ao Evangelho, por amor às pessoas, até mesmo um copo de água fria, tudo que passamos aqui tem impacto na eternidade, tem galardão. A Bíblia diz que aqueles que muito ensinam brilharão como as estrelas no céu. Amados, Deus não é esquecido daquilo que você fez para a glória dele. Em Cristo, isso tem galardão eterno. A vida é realmente uma semeadura profética. Você acha que Paulo aqui estava com inveja de Nero? Amados, Nero estava lá em cima, no palácio, comendo uvas. Ele estava lá festando, ele era comemorado como um deus. Nero estava usufruindo uma alegria provisória no pecado. Nero estava sendo enganado pelo seu próprio coração e o inimigo estava realmente levando Nero para longe de Deus, e todo mundo que passava por ali podia imaginar naquele Império Romano, coitadinho de Paulo, pobre Paulo, olha só, ele está preso por amor a Cristo, ele está sofrendo. Puxa, agora Nero não, Nero é importante, ele é famoso, ele é grande, ele é feliz, tudo dá certo para Nero. Nero é honrado, Nero é aplaudido, Nero venceu na vida. Sim, ele é o homem mais importante da terra. Mas Paulo é apenas um presidiário, ele é apenas um homem esquecido, abandonado pelos seus amigos, um homem que parece que não conseguiu nada. Mas Paulo estava feliz? Como pode? Na verdade, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor, ele consola, ele está habitando no coração daquele que anda em santidade. O mundo olha e pensa, são coitadinhos, são infelizes, mas eles não sabem que aquele que está sofrendo com Cristo tem maior alegria não só nessa terra, Marcos 10:30, mas tem uma alegria eterna com o Senhor, porque um dia nos veremos face a face com o Senhor, amados, e ouvir dele, servo bom e fiel, entra para o reino que tenho preparado antes da fundação do mundo. Isso sim é vitória. Pense agora comigo, aonde está Nero? Nero está gemendo, gritando, em tormentos eternos no fogo do inferno, e Paulo está lá com o Senhor. Paulo foi frutífero, ele consolou pessoas, escreveu esta carta que hoje consola milhões de pessoas em todas as eras. Veja que a obra de Paulo é uma obra de ouro, pedra preciosa. A obra que Paulo fez deixou um legado. E sabemos que hoje muitos colocam o nome de Paulo em filhos, né? Uma das maiores cidades do mundo, São Paulo, e o nome de Nero é colocado apenas em cachorros bravos, né? Nós vemos então, meus amados irmãos, que hoje, à luz da eternidade, sabe, estamos aqui apenas um sopro, uma passagem. À luz da eternidade, Paulo viveu bem, Paulo escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Paulo realmente foi feliz, foi uma pessoa realizada, foi uma pessoa que, à sua maneira, ele encontrou a alegria. Nero procurou a sua alegria de forma efêmera, transitória, e creio que não encontrou nem aqui, porque não tinha o Espírito Santo, não tinha certeza de salvação, e nem mesmo na eternidade, o que é pior. Sabemos, meus amados irmãos, que essa vida está passando. Em breve estaremos diante do Senhor, face a face com o Senhor. Então, nós veremos que realmente o que vale a pena é andar com o Senhor pela graça, em níveis cada vez mais profundos, em temor e tremor humilde. Muitos hoje desprezam a consagração, desprezam a palavra de Deus e o temor do Senhor. Preferem o evangelho da porta larga, o evangelho do mundanismo e da carnalidade, querendo usufruir o melhor do pecado e ainda se dizer gospel. Sabe, esse evangelho vai gerar mornos, e naquele dia esta porta larga vai levar muitos à decepção, porque
perderão a eternidade por aquilo que não tinha nenhum valor. Comparado com a eternidade, os prazeres transitórios do pecado, o engano do pecado, é realmente uma cilada, uma isca para pegar um peixe. Veja quantos minutos, quantos segundos o peixe fica com aquela isca na boca. Muito pouco, né? E logo lhe é retirado o anzol e então ele vai morrer. Aquilo foi apenas um engano. Veja, meus amados irmãos, que Faraó, naquele palácio de ouro, podia pensar que era um bem-aventurado. Ele era considerado um deus, ele tinha a melhor comida, as melhores vestes. Ele era honrado, aplaudido, homenageado. Ele recebia troféus, medalhas. Ele era visto como grande, ele era famoso. Se ele fosse nos dias de hoje, estaria nas capas das melhores revistas. Seria celebridade, seria famoso, seu nome na calçada da fama. Estaria entre os grandes e poderosos na terra. Mas Moisés era apenas um homem que cuidava das ovelhas do seu sogro, um homem que escolheu sofrer no deserto por amor a Cristo. Hoje, Moisés é conhecido como aquele que escreveu o Pentateuco, amigo de Deus, aquele que realmente está com o Senhor. E aonde está Faraó agora? Seu corpo é como uma múmia aí em muitos museus, mas Faraó certamente não teve a salvação eterna porque não conheceu o Deus, nem se dobrou diante do Deus de Israel. Veja como, à luz da eternidade, muitos ricos são, na verdade, miseráveis, pobres, cego, nu. Muitos que hoje riem, agora estarão lá lamentando e gemendo, onde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. A luz da eternidade, sábio, é aquele que realmente está com as vestes limpas e azeite transbordando. Mas isso não deve ser imposto, porque nem mesmo o Senhor forçou Adão e Eva. Isso não deve ser algo que nós devemos forçar ninguém. É algo espontâneo, senão não vale. Amados como poucos acertam com a porta estreita. Podemos ver em Josué e Caleb que poucos realmente ouviram a Deus, seguiram a Deus. A grande maioria desperdiça sua vida. A grande maioria investe o seu tempo em futilidades, em pecado, não se arrepende, não se convertem. Muitos até são simpatizantes do Evangelho, mas não querem largar do seu ídolo. Antigamente, em Atos dos Apóstolos, se falava de pecado, as pessoas mudavam de vida. Isto é arrependimento, mudança de mente. Eles diziam, sim, a palavra está certa, vou me humilhar, vou me arrepender. Hoje, nos últimos dias, quase ninguém aceita a correção. Eles querem continuar com o mesmo padrão que tinham no mundo, apenas buscar ali os seus interesses para essa terra. E se os mestres que tiverem naquela igreja, com letra minúscula, a Bíblia diz em Efésios 4:11 que Deus deu uns para mestres. E Jesus disse, ninguém chega mais mestre, porque na verdade o único mestre é o Espírito Santo. São pessoas cheias do Espírito Santo que falam pelo Espírito Santo. O resto são falsos mestres, Então nós vemos que quando a pessoa que está ensinando ali fala de santificação, de renúncia, de temor, de realmente viver uma vida em santidade e temor, a grande maioria, em vez de mudar de vida, vai mudar de igreja, vai procurar alguém que diga, você está certo, campeão, vai lá que Deus é contigo, eu estou na primeira arquibancada te aplaudindo. Então aí vão receber os seus dízimos, e aí vão te aplaudir e dizer que você está certo. Então, se os 400 profetas de Baal e os 450 de Aserá estão dizendo que Acabe e Jezabel estão certos, eles são maioria. Quem é aquele louco, entre aspas, de Elias, o solitário, fanático, salgado? Elias deve estar errado, porque é ele sozinho, e 850 estão dizendo que Acabe e Jezabel estão certo. É uma grande esmagadora maioria. Como no deserto, 1 milhão dizia uma coisa, só Josué e Caleb. Puxa, é uma minoria insignificante. Você veja como remanescente é um povo tão pequeno, um pequeno rebanho. Mas aqueles que querem ser gospel da porta larga, que querem viver o evangelho sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento, sem renunciar à carne, como do diabo, este evangelho ele é popular e os mestres que assim dizem que está certo são aplaudidos e são bem pagos, como eram bem pagos os profetas de Acabe e Jezabel.
E aqueles que falam a verdade são desprezados, perseguidos, maltratados, como Paulo na prisão, por falar contra realmente uma religiosidade estéril. Na verdade, meus amados irmãos, você que está ouvindo essa palavra, e se você escolher santificação, o temor, humilde, não julgue aqueles que querem a porta larga. Deixe, é um direito deles seguirem da maneira como eles quiserem. Não desista deles, interceda, ore. No tempo certo, se Deus permitir, evangelize, mas não é você que vai convencer. Quem convence é o Espírito Santo, e quase ninguém te ouvirá. Provérbios 9, do 7 ao 9, diz: não corrija o tolo, que ele vai te odiar. Corrija o sábio, ele te amará e será mais sábio. É muito importante nós não forçarmos ninguém, não desprezarmos ninguém, nem também nos acharmos melhor do que ninguém. Na verdade, é importante vivermos a vida em paz e semearmos em paz. Se alguém ouvir, terra boa, glória a Deus. Se a pessoa rejeitar, não vai contender com ela, não vai forçá-la. Deixe ela ser feliz à maneira dela. Deixe ela se afastar, como Jesus deixou o jovem rico se afastar. Ele não foi atrás fazer barganha ou fazer promessa. Ele deixou com que o jovem rico se afastasse. Na verdade, Jesus foi atrás da ovelha perdida, que estava machucada e queria voltar. Mas o pai do filho pródigo não mandou nada para o filho pródigo enquanto ele estava lá nos porcos, enquanto ele não se arrependeu e voltou com as suas próprias pernas. Assim, precisamos deixar com que as pessoas sofram as consequências dos seus maus caminhos, escolhas erradas. Às vezes a escola do fracasso é a única que ela vai ouvir. Quando o homem sai da doutrina, ele entra na disciplina do Espírito. E muitos não querem ouvir, não querem seguir o Senhor, não querem renunciar ao pecado. E esses precisarão passar por este sofrimento necessário e verem como é amargo e como é horrível afastar-se do Senhor e deixar. Talvez como o filho pródigo, quando perderem tudo e quando tudo der errado e quando a sua vida ficar insuportável, insustentável, pesada, então quem sabe eles digam: eu vou voltar para o Evangelho genuíno, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que em cada cidade há pregadores genuínos também. Esses não são tão famosos, não, eles não são aplaudidos como Paulo não era, mas na verdade alguns ouvirão e discernirão, porque aquele que está buscando a verdade, Deus colocará diante dele um verdadeiro profeta. Em 2 Tessalonicenses 2,10, diz que Deus colocará o espírito do erro e permitirá que sejam enganados, ficará diante de falsos profetas, aqueles que não temem ao Senhor e que não querem ouvir a sua palavra. Assim que Adão e Eva não quiseram ouvir a palavra de Deus, Deus permitiu que eles ouvissem a serpente e fossem enganados. O espírito do erro, ele sempre vai pegar aquele que rejeitar a verdade. Por isso, quando você ouvir a verdade, abrace ela e não a rejeite. Amados, é perigoso se afastar de quem Deus quer que você se aproxime. E é perigoso se aproximar de quem Deus quer que você se afaste, pois um falso mestre, um falso profeta, um evangelho errado levará você para a monidão e para o inferno. E isto é, Satanás transfigura esse anjo de luz para enganar a muitos, mas aqueles que temem ao Senhor escaparão. Em nome de Jesus.